Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o rei das piscinas de liquidez, a Uniswap V3. E para falar da Uniswap V3, eu vou fazer um tutorial bem completo, então eu preciso explicar primeiro dois conceitos muito importantes para vocês. Para quem não conhece, a Uniswap é um dos maiores protocolos hoje, eu já vou mostrar isso para vocês, em total de valor alocado no mercado, né? Ele é gigantesco, ele trabalha com várias redes, principalmente a Ethereum e a Matic hoje, que são as duas redes mais utilizadas dentro da Uniswap, mas ele tem outras redes lá também disponível, né? E você já deve ter ouvido falar da Uniswap V3. Por que V3? Esse é o primeiro conceito que eu quero explicar para vocês. Todos os protocolos hoje em dia trabalham com a V2, que é uma piscina de liquidez onde você não tem um valor específico e ela é balanceada automaticamente, ou seja, você tem 50% de cada ativo que você quer deixar provendo liquidez para o mercado. No exemplo de hoje, e a piscina que eu vou montar aqui com vocês, vai ser Ethereum com USDC, beleza? Então, se eu for colocar Ethereum e USDC nessa piscina, eu vou colocar 50% de cada. E aí, independe do valor do Ethereum nesse caso, porque a USDC é pareada ao dólar, o Ethereum não. Então, se o Ethereum subir ou cair, tanto faz, a piscina vai continuar gerando taxa da mesma forma. Só que por esse range ser tão grande, as minhas taxas geradas vão ser muito baixas. E aí talvez você consiga achar outros meios de rentabilizar os seus Ethereums, por exemplo. E aí que entra a V3. A V3 funciona da mesma forma, com o mesmo balanceamento de ativos, ou seja, 50% de cada ativo que você vai colocar na piscina de liquidez, só que você define um range de valor, ou seja, eu quero prover liquidez para o mercado enquanto o Ethereum estiver entre $1.200 e $2.000, por exemplo. No limite inferior a isso, ele vai vender todo o meu saldo e vai ficar só em Ethereum. No limite superior, ele vai vender todo o meu saldo e vai ficar só em dólares. E aí que entram as estratégias que você pode fazer com isso. E eu já vou contar algumas das estratégias que eu tenho em mente para usar. Mas essa é a diferença principal entre a V2 e a V3. Simplesmente o range que você mesmo define. E por ficar um range mais apertado, quanto mais apertado for, você vai ganhar mais taxas. Esse é o primeiro conceito. Explicado o que é V2 e V3, eu vou partir para o próximo conceito que é o mais importante, que vocês também já devem ter ouvido falar muito sobre isso, que é o conceito de perda impermanente ou impermanent loss. Esse conceito é quando você usa duas moedas que não têm uma paridade específica, por exemplo, Ethereum e USDC, e uma delas sobe muito e a outra talvez caia. Para rebalancear a piscina de liquidez que você está fazendo, ele vai vender uma para comprar outra. Então ele provavelmente vai vender a que subiu, porque ela tem um valor maior hoje, ela tem um peso maior dentro da piscina, e vai comprar a que caiu. E se a que caiu continuar caindo, você vai vender o seu melhor ativo para comprar o pior, neste caso da piscina de liquidez. Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês um site onde fazer esse tipo de conta. Mas perda impermanente, como o próprio nome diz, ela é impermanente, ou seja, se você conseguir traçar uma estratégia para um range de valor específico com duas moedas que não tenham uma diferença tão grande, ou seja, não usar shitcoins para isso, você não tem muito o que se preocupar com perda impermanente. E eu vou dar um exemplo na calculadora daqui a pouco. E como eu sempre falei aqui, nos outros vídeos de DeFi que eu fiz no canal, eu acho que o conceito das piscinas de liquidez ele é incrível. Você prover liquidez para o mercado em troca de juros, digamos assim, de juros compostos, porque você pode deixar lá infinitamente o seu dinheiro. Mas eu sempre falo que a ideia da piscina de liquidez é boa para os seus ativos de hold, ou seja, para os seus ativos que vão ficar por longo prazo, para os que você quer guardar por longo prazo. Como eu já mostrei aqui a piscina de liquidez que eu fiz da Cake com BNB, na PancakeSwap, que aliás tem muitas mudanças legais no projeto e depois eu vou fazer um vídeo específico só deles, beleza? Mas eu vou manter aqui na Uniswap o mesmo padrão, ou seja, ativos que eu tenho para hold e no caso vai ser o Ethereum e o USDC. Então eu vou mostrar primeiro a calculadora de perda impermanente para já tirar isso da frente e vocês conseguirem prestar atenção no resto do vídeo de como fazer a piscina, como calcular o range, qual que vai ser o range melhor para colocar nesse momento, já desmistificando a questão da perda impermanente, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês a calculadora aqui, eu já deixei uma simulação pronta, eu vou deixar o link dessa calculadora aqui na descrição para vocês mesmos fazerem o teste depois, beleza? Mas eu coloquei aqui, por exemplo, os dois ativos que eu vou usar, tá? Isso é uma piscina qualquer de liquidez que usa 50%
de um ativo e 50% do outro ativo, que a maioria das piscinas de liquidez, na verdade, hoje é assim. Existem piscinas de liquidez que não necessariamente você coloca 50% de cada ativo. Você pode colocar 100% de um ativo só. Ou você coloca 3, 4, 5 ativos. Tem várias piscinas com essas características. Mas como não é o caso aqui, eu vou explicar a perda impermanente da forma mais simples. Aqui você também pode adicionar ativos, tá? Para fazer esses outros cálculos se você quiser no futuro. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o SDC e a variação dele vai ser sempre 0%, porque ele é pareado ao dólar. Então a variação desse ativo vai ser sempre zero, ou 0,001, quando sobe 1 ou 2 centavos ali, que perde um pouquinho do PEG e volta logo em seguida, né? Então é uma variação que não é representativa. E o Ethereum, eu coloquei, para vocês terem uma ideia, uma variação de 100% do valor. Ou seja, se o Ethereum subir 100% do valor, a minha perda impermanente vai ser de 5% só. Eu consigo conviver com isso de uma forma muito tranquila, porque esses 5% eu provavelmente vou ganhar em taxas em menos de um mês dentro de uma piscina de liquidez concentrada, como é a V3. Então a gente mata logo de cara essa questão de perda impermanente. Eu já vi muita gente explicando isso de uma forma muito errada aqui no YouTube, tá? Usem a calculadora e façam as suas próprias simulações, porque a perda impermanente, ela é impermanente. Você pode recuperar esse valor com as taxas, você pode simplesmente desfazer a liquidez quando ela voltar para o zero e inúmeras outras estratégias que você pode ter. E de uma forma muito agressiva, se você está fazendo uma piscina de liquidez entre um ativo que não varia e o outro que pode variar 5% ou 10%, enquanto você for ter essa liquidez concentrada, o seu impacto vai ser muito baixo. Então, só para fazer mais uma simulação, dificilmente o Ethereum vai subir 10%, 15% assim da noite para o dia, né? Então vamos colocar aqui que ele subiu 10%. O seu impacto de perda impermanente neste caso, como a moeda pareada ao dólar em relação ao Ethereum, é de 0,11%. É muito baixo para você se preocupar com isso. 0,11% você vai ganhar em menos de uma semana fazendo essa piscina de liquidez concentrada, né? Então, tirando isso da frente, agora eu vou mostrar por que a gente vai escolher a Uniswap para colocar uma boa parcela do nosso patrimônio. Vamos aqui para a Bíblia Cripto, né? Bíblia DeFi Lama. A gente tem hoje aqui 48 bilhões de dólares alocados no mundo de DeFi hoje. E se a gente for descer aqui por projeto, a gente vê que a Uniswap é a sexta colocada, com 4 bilhões travados aqui dentro da plataforma. Ou seja, é uma representatividade muito boa, né? De 48 bilhões, quase 4 são quase 10% dentro de um protocolo só. E se você abrir aqui a Uniswap, só na V3 tem 2,84 bilhões de dólares alocados. Ou seja, boa parte do que está na Uniswap hoje é da V3, das piscinas de liquidez concentradas. E por que eu escolhi a Ethereum? Porque a Ethereum é responsável por 2,5 bilhões desses 2,8. Então é um percentual bem relevante, ou seja, eu vou ter mais taxas para receber em relação às outras redes. E agora vamos aqui montar a nossa piscina de liquidez. Eu estou aqui então na Uniswap, no site da Uniswap. Sempre verifiquem, tá? Se você está no site correto, porque tem muito site falso aí que vai fazer você conectar a sua carteira e vão roubar os seus tokens. Então, primeira regra de segurança, sempre verificar se você está no site correto. E aí, para isso, você tem a própria DeFi Lama, você tem CoinMarketCap, CoinGecko, vários lugares que você pode consultar se você está no site certo, beleza? Então, abrindo aqui a Uniswap, você vai no Launch App. Essa primeira parte aqui que aparece é para fazer a conversão do que você tem. Então, eu tenho aqui 6 Ethereums, eu vou ter que converter o meu saldo agora, metade dele, para o USDC, para poder montar essa piscina de liquidez. Então, eu vou fazer isso agora. Vou escolher aqui o USDC, vou colocar metade, e aqui é muito interessante que já é uma dica do que a gente vai fazer. Se você clicar nessa setinha para baixo aqui, ele vai me mostrar o impacto do preço, hoje é 0, quanto que eu vou pagar de taxa, 5 dólares nesse caso. Então se você está fazendo com muito pouco, talvez não valha a pena, porque as taxas da rede Ethereum são realmente mais caras, tá? Então você tem que fazer com um valor um pouquinho maior. E toda vez que você for resgatar as taxas, você vai pagar a taxa da rede. Ou seja, você vai ter que também esperar acumular um pouquinho para poder resgatar, né? Mas se você vier nesse Auto Router aqui embaixo e clicar nele, ele vai te mostrar o caminho que ele está fazendo para fazer esse meu swap aqui.
Ou seja, ele vai pegar 100% da liquidez numa piscina V3 numa taxa de 0,05. E eu já vou explicar por que isso aqui é importante. Para uma quantidade pequena de Ethereums, ele vai pegar de uma piscina só. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 3.000 Ethereums, que o valor já é gigantesco, ele vai pegar, olha só, de 3 piscinas diferentes. Ele vai, inclusive, converter um pouco de Ethereum para DAI, depois DAI para o USDC. Então, ele vai pegar de várias piscinas e gerar taxa em várias piscinas. Mas é uma liquidez absurda. Isso aqui já dá o primeiro indicativo. 80% desse valor absurdo, ele ainda vai pegar de uma piscina V3 com taxa de 0,05. Ou seja, qual taxa que a gente vai querer ganhar? 0,05. Então vamos fazer primeiro o swap aqui. Eu tenho que confirmar na minha carteira, porque eu estou aqui com a minha Trezor. Muito importante também, tá? Fazer isso sempre com uma carteira fria conectada. Nunca faça isso direto na sua MetaMask. Se você ainda não tem uma, vale muito a pena esse investimento. Isso aqui garante a sua segurança e que ninguém vai conseguir resgatar suas taxas se não tiver com ela na mão. Transação enviada. Abrindo aqui a minha MetaMask, já vendi meus 3 Ethereums, já converti eles em USDC. Certinho, tudo aqui conectado na minha Trezor. Agora vamos lá montar a piscina de liquidez. Então eu fiz o swap nessa primeira tela, agora eu vou clicar em lote. Aqui ele já aparece, se eu tivesse alguma posição V3 ativa, ele já apareceria aqui. Como eu não tenho nenhuma ainda, eu vou montar a minha posição agora, ainda não aparece nada. Então eu vou clicar aqui em nova posição. Vou fazer de Ethereum com o USDC. Aqui é a taxa que eu estava comentando com vocês, de 0,05%. Existem essas opções aqui embaixo. Você pode selecionar 0,01, 0,05, 0,3 ou 1%. Como a gente viu, 0,05 é normalmente a mais utilizada. Então vamos usar ela, porque como ela é a mais utilizada, é aqui que eu vou ganhar mais taxas. Apesar do 0,3 aqui ser maior, ele vai pegar a maioria dos saldos na 0,05. Então eu vou conseguir gerar um volume maior de taxas, apesar de ter um percentual muito baixo, em relação ao 0,3. Então vamos selecionar 0,05. E aqui embaixo eu vou selecionar 3 Ethereums, vou deixar sempre um pouquinho, tá? 0,93 aqui para taxas. E aqui é onde eu vou selecionar o meu range de valor. Então eu posso simplesmente puxar essas setinhas aqui se eu quiser diminuir ou aumentá-las, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos $1.200 até $2.000. E por que eu estou fazendo isso? Se a gente vier aqui no TradingView, a gente vai ver que $1.200 foi atingido aqui em janeiro, mais ou menos. E desde esse mês de janeiro, ele não passou dos 1.745. Como eu não quero ter muita preocupação de ficar olhando todo dia as minhas piscinas de liquidez, eu vou deixar um range um pouco maior também para testar qual que é a efetividade das taxas nesse range. Ou seja, como faz muito tempo que ele não chega nos $1.200 e ele também não passa dos 1.750, eu vou deixar um spread um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Por isso que eu escolhi esse range. Então eu vou voltar lá na Uniswap e vou dar OK na minha piscina. Então eu vou primeiro aprovar aqui o SDC. Toda aprovação que eu for fazer, ele vai me cobrar uma taxinha, tá? Então ele está cobrando aqui $3 nessa. Aprovar aqui, aprovado. Clicar em Preview, ele vai te mostrar o quanto que você está colocando de Ethereum, o quanto que você está colocando de USDC e adicionar. Mais uma vez, pagar mais uma taxa aqui. Pronto, transação enviada. É simples assim. A minha piscina de liquidez já está montada e a partir desse momento eu já vou começar a ganhar taxas. Atualizando aqui a Uniswap, a gente consegue ver que ele já mostra aqui a minha piscina. Se eu clicar nela, olha que legal, eu tenho esse NFT. Esse NFT aqui, ele vai para minha carteira e ele é a minha comprovação, o meu recibo, digamos assim, que eu sou dono dessa parte da piscina de liquidez. Que é um sistema um pouco diferente de algumas outras piscinas de liquidez, por exemplo, a PancakeSwap, que te dá um token LP, de Liquidity Pool. Aqui na Uniswap eles te dão esse NFT em relação à piscina que você acabou de montar. E se eu quiser remover a liquidez, é só clicar aqui em remover a liquidez. Se eu estou achando que o Ethereum vai cair muito ou subir muito, sair da minha faixa, aqui a gente consegue ver que ele está na faixa. Se eu acho que vai acontecer isso, eu posso simplesmente vir aqui e remover a liquidez, esperar o mercado, ver o que eu quero fazer. Aumentar o meu range, aí eu vou ter que refazer a piscina de liquidez. Eu não posso simplesmente modificar essa, tá?
eu vou ter que remover essa liquidez e fazer outra piscina de liquidez. Eu consigo aumentar aqui a liquidez, colocar mais dinheiro para dentro, mas eu não consigo alterar as configurações que eu fiz agora. E olha que legal, acabei de montar a piscina, já tem umas taxinhas aqui. Então esse é o primeiro teste que eu queria fazer. Vamos deixar rodar essa piscina de liquidez e eu vou atualizando a cada 15 dias, a cada 30 dias para vocês verem o resultado. E eu vou atualizar com mais constância lá no Instagram. Quem ainda não me segue, segue lá por favor. E é isso, super fácil montar a piscina de liquidez na Uniswap. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, pode mandar as dúvidas lá também que eu respondo tranquilamente. E eu vou mantendo vocês atualizados sobre o resultado dessa piscina de liquidez. Valeu, até a próxima!